Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso número 1. Estou muito feliz em poder estar nessa noite de volta à casa do Senhor, aqui nessa congregação onde Deus tem feito sua presença notável no meio do seu povo. Fiquei feliz com o testemunho da irmã, 45 anos guerreando, profetizando, e a vitória chegou. Todos acharam? Podem dizer amém? Glória a Deus. Verso 1 diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse ele: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um grande exército em extremo. Amém? Pode ir sentar, dando glória a Deus. Palavra de restauração, palavra de poder. Palavra que nos mostra o Senhor nessa passagem onde um grande milagre Deus faz acontecer. O que me chama a atenção é que Deus poderia do seu trono, da sua grandeza, estender as mãos sobre aqueles ossos e ordenar, simplesmente ordenar que se fizesse um grande milagre. Mas não, ele traz o homem para fazer parte desse milagre, traz a igreja para que ela participe com ele, Deus, de um grande milagre na terra. E eu fico olhando na Bíblia Sagrada quando Jesus, ensinando aos seus discípulos, certa vez ele, creio que reunido, ele fala: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço.
e as farás maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Isso nos dá um alento e nos traz uma grande responsabilidade também. Porque Deus, Ele simplesmente não espera que nós sejamos, como alguns costumam dizer, membros de banco. Mas que sejamos participantes da sua obra. Isso traz e depõe sobre as nossas vidas responsabilidade. Ou seja, no dia em que você levantou a mão, você se candidatou a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas pastor, eu não tenho condições naturais. É claro que não. Por isso que quando ele, antes de ascender aos céus, ele diz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, há um grande campo preparado, esperando a igreja caminhar e marchar em direção a grandes milagres. A grandes milagres. E Jesus continua falando e ensinando, porque na verdade vos digo que qualquer que disser. Ele não falou aos pastores, aos presbíteros, aos missionários, mas é qualquer que disser. Significa que esta palavra é direcionada a toda a igreja. A toda a igreja. Eu tenho algumas lembranças a respeito de grandes milagres, de ações do Senhor através de pessoas muito simples. Pessoas que liam a Bíblia Sagrada com grande dificuldade. Mas que quando elevava aos céus as suas orações, os céus se abriam. Deus tinha compromisso com estas pessoas e tem ainda nos dias de hoje. E tem ainda nos dias de hoje, porque ele diz: qualquer que disser a este monte. E quantos montes nós nos deparamos em nossa caminhada? A nossa irmã se deparou por 45 anos diante de um monte, onde depois, com certeza, ela deve ter ouvido: não vai acontecer. Mas a perseverança, ela esperando: eu creio na minha oração, eu creio naquele que tem me levantado. E um dia vai acontecer. Ela cita que o pastor esteve lá e fez uma preparação final. Mas eu entendo, pastor, que é como uma rocha que vai sendo quebrada dia após dia. Dia após dia, através da oração. Através do clamor. E quem somos nós para decretar que esses ossos não podem reviver? Quem somos nós nas nossas condições que podemos dizer: este caso não tem solução? A palavra do Senhor diz que Deus veio sobre Ezequiel com a sua mão e me fez sair em espírito do Senhor. E me pôs no meio de um grande vale que estava cheio de ossos. Ossos. Situações
que as nossas condições não têm como resolver. Quem sabe você chegou aqui nesta noite trazendo no seu coração ossos. Situações que você tem julgado: eu não posso, eu não tenho, eu não vou. E Deus faz uma pergunta ao profeta. Mas notem muito bem que a palavra fala que Deus leva ele a um lugar que estava cheio de ossos. E me fez andar entre eles. O que eu entendo com esta passagem, andar entre eles, é conhecer a realidade deles. É compreender o que está acontecendo naquele lugar. E quantas vezes Deus nos leva a lugares que nos remetem a um cemitério, onde com os nossos olhares críticos nós dizemos para nós mesmos: não tem jeito. Esquecemos até mesmo do nosso chamado. E declaramos que aquela causa é impossível de ser restaurada. Que aquele problema não tem solução. Mas o homem de Deus, que conhece Deus, ele ouve a voz de Deus e tem uma resposta que agrada ao coração de Deus. Ezequiel, ou seja, nesta noite, Maria, João, Paulo, Pedro, você que está em casa, você que está nesse sofá nesta hora, talvez o seu coração possa estar sangrando nesta noite, dizendo: a minha vida está como este lugar, um vale cheio de ossos. Uma situação que não tem condições de ninguém resolvê-lo. Mas graças a Deus que você está linkada ou linkado nesta noite, neste culto, onde Deus tem uma palavra de vitória para a sua casa e para a sua vida. Ei! É a palavra de Deus que tem a resposta para você nesta noite. Existe uma senha declarada nos céus. E a senha está no verso de número 3. Quem tem coragem de começar a praticar e colocar em prática nessa noite esta senha? O que diz, pastor? E me disse ele: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Disse eu: tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Então me disse ele: profetiza. Profetiza. Anuncia a mensagem do Senhor. Fala de Deus. O que eu acho muito engraçado é que ele diz: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, olha só, está um osso seco no chão e eu me dirijo a um osso sem vida, inanimado, e diz-lhe: falo com o osso.
Aconselho ao osso. Osso, porventura, tem ouvido para ouvir? Quem sabe na sua casa tem um osso seco nesta noite. Aleluia. Eu tive a oportunidade de, na última viagem que fiz à casa da minha mãe ali na cidade de Campo Limpo Paulista, fazer uma visita a alguém que estava muito enfermo, um osso seco. E nessa visita, eu fui até o quarto desse osso seco, que zombava do Senhor. Uma vida totalmente inanimada. E a gente até desconfiava, pastor Francisco. Será que vai ouvir mesmo aquilo que eu tenho para falar? E comecei a pregar a palavra para ele. Dizer a respeito do amor de Cristo. Da necessidade que ele tinha de se arrepender da sua vida. E daquilo que ele poderia alcançar, rendendo-se ao Senhor a partir daquele momento. E qual foi a minha surpresa? O osso seco se rendeu. O osso seco se rendeu. Aí o Senhor entra no quarto e diz: meu servo, poderia este osso reviver? Levantar? Qual é o papel da igreja nesse momento? É julgar? Negativo? Senhor, tu sabes. A quem enviaremos por nós? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Então profetiza e diz: bate um papo com estes ossos nesta noite. Começa a mudar a sua estratégia. Até hoje você talvez tenha dito: não vou, não tenho, não posso. Mas Deus diz: você vai porque eu vou contigo. Você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. Aquilo que você diz que não pode mudar, o meu Espírito vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. E vai ter salvação de almas. Vai ter. Agora imagina se o profeta diz: Senhor, você não tem jeito não. Mas a resposta que agrada ao coração é que ele transferiu a responsabilidade para Deus. Deus, comigo não tem jeito. Senhor, eu não posso fazer nada em prol desse negócio. Senhor, eu não tenho solução para esta causa, mas tu sabes aquilo que o Senhor pode fazê-lo. Aleluia. Glória a Deus. Então me disse: profetiza, pois, então sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Super simples. Fácil. Fácil até porque Jesus disse: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Mas de que forma? Cheio do Espírito. Cheio da presença de Deus. Cheio da graça de Deus. Seco não tem jeito. Seco vai ser mais um osso para rolar no chão, no vale. Aí eu me lembro muito bem que pastor, às vezes, às terças-feiras, né, pastor? Cadê o meu povo?
Cadê o povo que tem que se encher de Deus? Cadê o povo para buscar a presença de Deus? Pedro, Tiago e João são os que contemplam Jesus entrar na casa de Jairo e chegar mais uma vez sobre um morto. Cadê Tomé, Bartolomeu, Judas? Cadê os outros que andavam com Jesus nas festas, na transformação da água em vinho? Mas Deus tem os seus separados. Com esses eu vou onde os outros não querem ir. E nesta noite há eu comecei dizendo que uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Há um peso de responsabilidade imposta sobre as nossas vidas. Não é simplesmente colocar o pé e entrar no portão celestial. Tem algo a mais. Tem algo que você precisa se envolver a mais. Deus conta com você no milagre que Ele tem preparado para fazer na sua casa. Deus conta contigo nesta noite. Deus poderia muito bem dizer: osso seco, levanta. Mas não. Chamou Maria, chamou a João, chamou a você nesta noite. E qual é o desejo dele? É que você seja cheio do Espírito e resolva obedecer aquilo que ele tem mandado fazer. Diz sobre esses ossos, fala com o osso, fala com o problemático. Assim diz o Senhor a estes ossos. Começou a grande obra. Se o profeta fecha a sua boca, poderia haver milagre? Sim, Deus poderia intervir. Mas Ele conta com a participação da igreja nesta noite. Deus conta com a participação de você nos cultos, buscando a sua presença. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de nós caminharmos entre os ossos secos para conhecermos as suas necessidades e aplicar a palavra de Deus sobre eles. Profetiza e diz a estes ossos, assim diz o Senhor: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Vivereis. Eu vou te fazer entender alguma coisa nessa noite. No olhar de Deus, todos aqui éramos ossos secos. Não tinha mais nem menos, não. Era tudo osso seco. Era tudo osso. Precisou alguém pregar. Precisou o Espírito te convencer. Precisou alguém chegar até mim. Precisou alguém ouvir a voz do Senhor dizendo: vai, profetiza sobre esse osso seco. É para você meditar um pouco naquilo que você tem responsabilidade. A Bíblia diz que então profetizei, seja, tomei uma atitude. A palavra está aí. A palavra está dizendo: profetiza, diz aos ossos secos as promessas do Senhor. E quais são as promessas? Porque nós somos atraídos por coisas boas.
até o endemoniado gadareno é atraído por coisas boas. E que coisas boas são essas? E porei nervos sobre vós. Imagina você pegar alguém numa situação de osso seco e dizer para ele: olha, Deus tem uma obra na sua vida e pode te colocar de pé. Se essa palavra for movida com óleo, com o Espírito, ela vai fazer efeito. Ele vai ser atraído ao Senhor. Farei crescer carne sobre vós. O osso já se balança. O osso já estremece. Como é que é mesmo o negócio? E sobre vós estenderei pele. Tá ficando bonito o boneco, né? Pensa só, o osso está lá jogado no chão. A palavra de Deus fala que vai estender nervos sobre ele, crescer carne sobre ele, vai dar uma guaribada com pele sobre ele. O boneco está pronto. Hã? Mas está morto ainda. Que precisa, pastor? Precisa levantar-se. De que forma? E porém em vós o Espírito e vivereis. Está ficando bom. Quantas vezes nós pregamos, o boneco vai se levantando, vai começando a se mexer. A gente vai alegrando o coração. Opa, está dando certo. Está tendo resultado. Aí vem Deus e fala: ei, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aí vem a consciência. Vem o momento do testemunho, do culto de ação de graça. E essa palavra vai de encontro a você, meu irmão, que está em casa, você que está na igreja nesta noite. É tempo de responsabilidade. Então profetizei como me deu ordem. Agora notem só a ação de Deus. A ação de Deus, ela é rápida, para não te deixar desmotivado. Deus quer a igreja motivada. Deus quer ver você motivada, motivado. Então profetizei como ele me deu ordem, e houve um grande... Já começou a ter resultado. Houve ruído. Enquanto nem havia parado de profetizar ainda, já começou a ter resultado enquanto eu profetizava. Hein, pastor Francisco? Começou a orar, já começou a ter resultado. Já começou Deus movimentar as águas. E eis que se fez um rebuliço. Aí vem a restauração. E cada osso, olha só, hein? E eis que os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Restauração aqui. Não é osso da canela, da fíbula, se juntando com o da clavícula, não. As falanges das mãos, se juntando cada osso da falange com o seu ossinho. Sabe aquele filho que está nas drogas, que você só encontra nas madrugadas, escondido nos cantos e nos becos? A promessa é que este osso vai voltar para o seu osso que está em casa. Cada osso se juntou ao seu osso. Vai ter uma correria de osso voltando para casa nesta noite. Ei! É cada osso se juntando ao seu osso. Osso da patela se juntando com o seu osso. Osso do quadril com o seu osso. Osso da coluna com o seu osso. Osso da clavícula com o seu osso. Osso das falanges com o seu osso. Ou seja, é sua família sendo restaurada nesta noite.
Até aquele osso que está nos vales, nas valadas, Deus vai trazer e vai juntar o corpo familiar nesta noite. Aleluia. Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. Não é necessário Deus descer dos céus. A igreja está na terra representando os céus. Quem é a igreja de Deus nessa noite aqui? Dá um glória a Deus, por favor. Então você tem autoridade para começar a falar com o ossinho que está perdido lá naquele vale. Acredite nisso. Acredite na palavra do Senhor, porque cada osso vai retornar e vai ser cada osso ao seu osso. Quem crê assim, glorifique e aplauda ao Senhor. É noite de milagre. É noite de restauração. É noite de acabar os 45 anos, minha irmã. Talvez você esteja começando uma caminhada, 1 ano, é pouco, mas pode ter milagre nessa noite, neste ano. É uma semana, é pouco, mas pode começar a ter milagre na sua vida nesta semana já. Amanhã começou uma semana nova, hoje é tempo de milagre nessa semana que começou. E que Deus nos abençoe e continue abençoando essa igreja, em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe.